Oi, Paulo Marchetti, de volta com mais um vídeo a respeito dos lançamentos da semana, lançamentos semanais. E este vídeo aqui eu vou falar a respeito do que foi lançado entre 3 e 9 de maio. E este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei, que chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Lá tem vídeos de todas as fases e todos os anos e todas as cenas do rock brasileiro desde 1955. Você vai encontrar, inclusive, conteúdos a respeito dos anos 50, o rock brasileiro nos anos 50, que é raro, é difícil você achar conteúdo a respeito disso. E Jovem Guarda, anos 70, anos 80, as cenas e discos e curiosidades coletâneas. Eu fiz um vídeo com todas as coletâneas lançadas nos anos 80, que teve muita coletânea pau de sebo, que a gente chama, para tentar descobrir novos artistas. Tá tudo lá, só dá uma olhada na lista, de repente alguma coisa te interessa. E também eu costumo deixar um link para a playlist que eu falo dos bastidores da MTV, do tempo que eu trabalhei lá. É só dar uma olhada também na lista, tem muita história da MTV. Eu fiquei na emissora entre 93 e 2000, então eu era diretor do Fúria, Fúria Metal, depois Fúria, o Teleguiado, que era o ao vivo, e tantos outros programas e transmissões especiais, documentários e tantas outras coisas que eu fiz e vi na MTV. Infelizmente, não dá para escrever um livro. Uma vez nós, ex-funcionários, a gente até levantou a ideia de se fazer um livro, o livro negro da MTV, mas não dá para contar as histórias cabeludas sem citar nomes, aí fica estranho. Então a ideia foi abortada, que realmente não seria difícil, de fato. E eu lembro, antes de abrir aqui para falar dos lançamentos dessa semana, lembro que este conteúdo aqui é exclusivo, este formato também é exclusivo. Eu, em, na época da pandemia, em 2020, se eu não me engano, em 2020, eu cheguei até a produzir um podcast que eu fazia a mesma coisa aqui, mostrava os lançamentos da semana e colocava esse podcast, eu acho que eu hospedei também no YouTube, não lembro, mas a intenção era hospedá-lo no Spotify. Então eu colocava trechinhos de música, meia horinha, ó, 30 segundos, até por conta de direitos autorais. Era uma coisa rápida, mas era trabalhoso, apesar de eu ter toda a pesquisa em mãos já, mas é muito trabalhoso. Inclusive, essa pesquisa, ela está aqui, ó, foi registrada nesse meu livro de março de 2025, que eu lancei de forma independente, o calendário do rock brasileiro. E essa aqui é a fonte para esses vídeos todos. É o único calendário musical da literatura brasileira. E eu começo com este lançamento do Lulu Santos, de 88, Toda Forma de Amor, que fez um grande sucesso, esse álbum, que tem a música título, tem A Cura, tem Satisfação, e é um baita disco, tem cordas, tem arranjo do Rogério Duprat, se não me engano, acho que em uma faixa, e tem muitas participações, tem muitos amigos juntos, é um grande trabalho do Lulu Santos. Inclusive, olha, o time entre os músicos que eu acompanho, tem o Arthur Maia, baixista, que já nos deixou, Pedro Gil, filho do Gilberto Gil, que era um baterista de mão cheia, só que ele também faleceu muito cedo, infelizmente, acho que com 19, 20 anos, ele tinha mais ou menos a minha idade, da mesma geração, ele infelizmente sofreu um acidente de carro, e talvez até um pouco depois desse disco do Lulu Santos, que é de 88, e o Pedro Gil nos deixou, infelizmente. Ele também estava, além dele gravar com alguns artistas como o Lulu Santos, ele também já estava acompanhando o pai, o Gilberto Gil. Tem o Paul de Castro, o Paul de Castro ele tocou no Mutantes, ele tocou no Erva Doce, tocou no Veludo, e então o Lulu Santos está muito bem acompanhado nesse disco que fez
um relativo sucesso. Relativo não, ele fez até sucesso, eu digo relativo porque não foi um estrondoso sucesso como principalmente os lançamentos dele na primeira metade dos anos 80, quando estavam onde ficam onde estão hospedados os discos, onde estão hospedados os grandes hits do Lulu Santos, mas esse disco é muito bom e, e esse mundaréu de grandes músicos que o acompanham. Na sequência, já pulando dos anos 80, inclusive essa semana não tem lançamento nem dos anos 70, nem dos anos 60. Já fui direto para 88, dos anos 80, 88, que já era um ano terrível para a gente, por conta da economia, por conta de inflação e o governo desastroso do Sarney. E aí tem esse disco da banda Bell, de 92, esse disco, que foi a primeira banda do Tony Garrido. Depois o Tony Garrido ele gravou 2 discos com a Bell e depois foi para o Cidade Negra. E neste disco tem Rei do Rio, Surfista de Trem, Rap do Buzum. É um disco, os discos Quem lançou a Bell foi a Tinnitus, gravadora, o selo independente criado pelo grande Penny Smith. E foi um dos produtores, tem a Bell que produziu, tem mais um nome que eu esqueci, perdão, e o Bi Ribeiro, do Paralamas, que era um grande incentivador da Bell, que é uma ótima. Os discos são muito bem gravados, os repertórios, as músicas. A banda Bell é muito boa, muito interessante, vale a pena ir atrás. Tem este disco, que é o primeiro, e tem o Sambadrome, que é o segundo, de 94. E o Sambadrome, que é o que deu mais notoriedade à Bell, porque tem uma música chamada Romário, e em 94 foi o ano da Copa. Então, este clipe, eu lembro muito bem, rodou muito na MTV. Essa música virou um hit, principalmente no Rio. A seleção, como todo mundo sabe, ganhou a Copa. E, e o clipe de Romário, obviamente, tem imagens com Romário e tal. Então, você que não conhece Bell, eu convido a conhecer esses dois álbuns. E como eu sempre digo nesses vídeos, eu mostrar os lançamentos aqui é uma forma de incentivá-la a escutar e ir atrás desses discos e resgatar essa memória nossa. Alguns discos, inclusive, como o da Bell, esquecidos, infelizmente. Então, vale a pena resgatá-los. Muitos estão já nas plataformas de streaming, né, de música digital. Outros você vai encontrá-lo no YouTube, como é o caso deste, o Rei do Rio da Bell. E eu lembro eu entrei na MTV em 93 para fazer o verão. Entrei em setembro de 93, exatamente para trabalhar no projeto de verão da MTV daquele ano, o primeiro projeto especial de verão da MTV, que foi o Casa da Praia, que era uma casa cenografada em Camburi. A gente recebia os artistas, eles entravam em São Paulo no ônibus. Camburi, de São Paulo até Camburi, dá mais ou menos, naquela época, 1h30 de viagem, mais ou menos. Então, os artistas iam passar o dia, né, nessa casa em Camburi, que era na frente da praia. Literalmente, você tinha areia da praia, inclusive na parte de trás da casa. E ela era toda cenografada, e a gente passou dezembro, janeiro e parte de fevereiro, ou fevereiro inteiro, não lembro, ali, naquela casa. A gente descia para Camburi segunda-feira e voltava quinta-feira para São Paulo. E ficava aqui sexta, sábado, domingo, segunda-feira com Camburi, e a gente ficou nessa ida e volta semanal durante esses 3 meses. E no fim, estou contando isso porque no fim, para fechar esse projeto, a gente foi para Paraty. Boa parte de quem trabalhava em casa, e a gente fez, a MTV tinha uma mania de fazer o top 200, alguma coisa assim, para mostrar as músicas que foram sucessos no ano anterior,
no caso deste verão 93, 94, os hits de 93. E então fazia lá um top 100, top 200, uma coisa assim. E a gente foi para Paraty, ficamos numa pousada lá maravilhosa. A equipe da MTV se dividia, acho que em duas pousadas. A pousada que a gente ficou, eu fiquei uma parte, e que eu fiquei uma pousada que, inclusive, o Mick Jagger já ficou. Foi um final de semana incrível, e a gente pegou um barco e fomos dar um passeio, assim, curto, e perto da orla, assim, nada muito. E a gente foi para alguns lugares para poder cair na água e tal, com todos os DJs apresentavam tudo. E quem estava neste barco fazendo um som para a gente durante as cabeças que eram gravadas, tudo, era exatamente a Bel. Então foi um momento bastante divertido que, infelizmente, o arquivo da MTV está todo trancafiado, está com o profissional, a figura que comprou todo o ativo da MTV, mas tem essa os ativos da Abril, quer dizer, mas tem essa discussão de quem que é este arquivo. É da Abril, da Viacom, de quem que é? Dessa pessoa que comprou os ativos da Abril. Então, infelizmente, o arquivo está lá, quietinho, guardado, muito bem guardado, porém, a gente está restrito, ah, fora o que tem no YouTube, a gente não consegue, infelizmente, acessar todo o rico material de arquivo da MTV. E da Banda Bell, lançado em 92, lembrando que eu estou falando aqui dos lançamentos da semana do dia 3 a 9 de maio, tem este disco, esse álbum do Kid Abelha, lançado em 92, que foi muito bem, Meu Mundo Gira em Torno de Você, que tem Te Amo para Sempre, que fez um baita sucesso, tocou muito. Na Rua, na Chuva, na Fazenda, do Hildon. Meu Mundo Gira em Torno de Você. E uma música chamada A Moto, que eu separei aqui porque é uma parceria entre Herbert Viana e Paula Toller, um antigo casal. Eles foram namorados firmes, acho que em 85, se eu não me engano, 86, por aí. Foi o casal do rock brasileiro nos anos 80. E uma curiosidade, aqui em 96, além do Kid de Abelha ter gravado essa música Na Rua, na Chuva, na Fazenda, do Hildon, tem o Jota Quest, que gravou As Dores do Mundo. Então, o Hildon voltou com toda a força em 96, por coincidência, essas duas músicas regravadas no mesmo ano. E esse disco, como eu volta e meia pontuo, quando eu mostro os grupos dos anos 80 que invadiram os anos 90, você vê que todos eles tiveram uma força, conseguiram se manter, né? Manter qualidade, manter a carreira, manter a agenda, manter bons discos durante os anos 90. E isso foi o caso do Kid de Abelha, isso foi o caso do Paralamas, o Barão Vermelho, que tem aqui um álbum também, né, nessa lista dessa semana. Quem mais? Vários grupos conseguiram ficar, aproveitar essa nova geração, a geração 90, toda a novidade que veio não só com a MTV, mas com a TV a cabo, Multishow, e outros canais voltados para o público jovem, a própria TV Cultura, que teve por um tempo musicais, enfim, tinha muito conteúdo para conta da TV a cabo, surgiu também muito conteúdo, muito espaço para todos esses grupos. O Multishow também teve, depois que a MTV fez o VMB, o Multishow também teve a sua premiação. Antes da MTV e do Multishow tinha o Prêmio Sharp, que não era tão divulgado assim, era uma coisa muito mais. Nos anos 80 não tinha muito espaço, não tinha transmissão do Prêmio Sharp, mas ele também tinha um peso, ele era como o VMB, todos os artistas lá presentes, todos eles chiques e tal, tapete vermelho, aquela coisa toda. Mas, voltando aqui para a lista,
Depois do Kid de Abelha, este lançamento de 96, tem o Devotos do Ódio, que depois tirou do Ódio, virou só o Devotos. Esse é o primeiro disco do Devotos, que faz parte da cena Mangue Beat, Chip Science, Mundo Livre e tantos outros grupos ali do Recife. Esse disco ficou muito conhecido pela música punk rock hardcore, Alto José do Pinho, tem Formando Opiniões, Vida de Ferreiro, e foi produzido pelo Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Este álbum, o Devotos, ele participava, eu lembro do Devotos pelo menos, acho que umas 2 vezes no Fúria, e fizeram uma boa divulgação desse disco, ele foi bem esse disco. Depois, o segundo disco já é só Devotos, foi lançado pela Rockit, se eu não me engano, produzido pelo Dado Villa-Lobos, não estou enganado, mas a gente chega lá, eu chego lá mas é isso, esse disco é de 97, foi lançado exatamente na semana de 3 a 9 de maio, e o Devotos do Ódio é o punk rock, é o lado punk do Mangue Beat. Dá para falar assim. Tá aí, como eu falei do Kid de Abelha, o Puro Êxtase, um belo álbum do Barão, um álbum que é produzido pelo Memê e tem elementos onde o Barão experimentou elementos eletrônicos com o rockão do Barão, que é muito influenciado pelo blues, pelo hard rock, e foi uma boa mistura, deu muito certo. Esse disco é bem bacana. Ele é de 98, 1998. Tem Por Você, que tocou muito, Puro Êxtase também, tocou muito, Cena de Cinema, que é uma regravação do Lobão, o primeiro disco do Lobão, inclusive se chama Cena de Cinema, de 82. E, e é um disco bem legal, um álbum bem legal. O Barão participou do VMB, não lembro se ganhou, se eu não me engano, foi com Puro Êxtase, inclusive, com o clipe. Não lembro se ganhou alguma coisa, mas, como eu falei, esses grupos oitentistas, eles souberam se manter firmes durante os anos 90 e também souberam aproveitar muito essa, principalmente esses primeiros anos do VMB, 95, 96, 97, 98, até 2000, assim, o VMB tinha até o Napster, vai, 99, 2000, o VMB tinha um peso muito, muito grande para as gravadoras, para o mercado fonográfico, e todo mundo ficava maluco para fazer o clipe, porque isso ajudava a não só vender discos, mas também vender shows, e deixava os grupos bastante, enfim, na mídia ali, na cara da mídia, né? Então, esses grupos todos já veteranos dos anos 80, conseguiram aproveitar o máximo, né, de tudo isso. Seguindo aqui, em 2002, já nos anos 2000, Fellini se juntou depois de 11 anos, 12 anos, e se juntou assim, o Thomas Papon e o Cadão Volpato. Eles gravaram esse disco, Amanhã é Tarde, pela Midsummer Records, do Rodrigo Lariu, que um abraço para o Rodrigo. O Rodrigo, ele foi um grande incentivador, ele teve esse selo. Não sei, hoje eu gravo esses vídeos em 2026, eu não sei como está o Midsummer, mas o Rodrigo, ele foi um grande incentivador da cena local, principalmente do Rio, de tudo. Ele resgatou vários, não só o Fellini, mas vários outros nomes, fez um trabalho legal, ele produziu festivais. é, o trabalho do Lariu foi bastante importante nesse período dos anos 90, início dos anos 2000, e, e aí ele juntou o Fellini. Eu particularmente não gosto muito desse trabalho, tem muita balada, muito. Mas é assim, é Fellini, bateria eletrônica, então todos os elementos sonoros que compõem a sonoridade do Fellini estão presentes, mas não é o meu, de longe, não é o meu preferido. É, e se eu não me engano, este foi o último álbum de inéditas, agora duo.
nesse disco do Fellini, o quarteto, mas teve disco que gravou trio, aí teve outro disco que gravou duo, aí depois voltou trio, quarteto. O Fellini era sempre uma incógnita a cada lançamento, mas deixo aqui registrado, tem Jardim Secreto, gravado no Rio, Polichinelo, mas como eu falei, ele é recheado de muitas baladas, para quem gosta, ok, eu prefiro outros lançamentos do Fellini, mas está aqui registrado. E para finalizar, um nome dessa nova geração, é, que já surgiu dos anos 2000, a Pitty, que ela começou no Incoma, banda de, de hardcore de Salvador. Ela foi baterista, foi vocalista, além do Incoma, ela também fez parte de outro grupo, tudo. E aí lançou pela Deck Disc, produção do Rafa Ramos, um abraço para o Rafa, e esse disco que estourou a Pitty para o Brasil, principalmente, né, com Teto de Vidro, Equalize, Máscara. Essas três músicas tocaram muito, fizeram muito sucesso, tocaram na MTV, no Multishow, em todos esses canais, nas rádios, tudo. E nessa época eu trabalhava eu dirigia um programa, um canal que não existe mais aqui em São Paulo, um canal local do estado de São Paulo, e, e tinha uma amiga que falava assim que a Pitty era praticamente um livro de autoajuda. A Pitty, eu acho ela, assim, não tenho nada contra o trabalho dela, imagino. Não, não é para mim, não é para minha geração, eu não me identifico com o som dela, nada, mas isso também não quer dizer que eu me desagrade, nada, mas eu acho ela muito, principalmente neste início, ela era muito assim, a Alanis Morissette cover. Até hoje eu já vi umas imagens mais atuais dela, agora já como veterano. Estou falando, este disco admirável, Chip Novo, é de 2003, ou seja, ele tem 23 anos já. Não parece, mas tem 23 anos. E umas imagens mais recentes de apresentação dela em festivais, sei lá, Lollapalooza, essas coisas, ela ainda tem um quê de Alanis Morissette, mas nessa época era muito assim, você via Pitty ao vivo, você falava, nossa, ela Alanis Morissette escarrada, e tem a influência da Alanis na história da Pitty. Eu não sei nem se a Pitty fala sobre isso, mas é assim, é muito evidente, é muito presente. Então é essa lista dos lançamentos. São poucos, eu separei 7. Claro que toda semana, como eu sempre falo, tem muito mais discos, tem muito mais lançamentos em todas essas semanas que eu abordo, mas eu mesmo faço uma, uma, curoda, uma curoda, nossa, ó, trava-língua. Enfim, eu mesmo escolho os discos da semana, e esses foram os que eu escolhi: a Pitty, o Fellini, Barão Vermelho, Puro Êxtase, Devotos do Ódio, com Agora Tá Valendo, Kid de Abelha, Meu Mundo Gira em Torno de Você, Banda Bel, O Rei do Rio, e o Lulu Santos, Toda Forma de Amor. E para fechar a semana, eu tenho apenas duas curiosidades aqui que eu separei. Uma que aconteceu em 85, muito importante, inclusive, para o show business do rock brasileiro, que aconteceu nessa semana de 3 a 9 de maio, em 85. Aconteceu um show do RPM no Noites Cariocas, no Rio, no Morro da Urca, que o RPM foi lançar o primeiro disco, fez um show de lançamento. Nessa noite caiu uma chuva torrencial no Rio, então era um público assim de no máximo 100 pessoas. Pouquíssimas pessoas foram até lá, subiu o bondinho para assistir o show, e entre essas pessoas estava o Ney Matogrosso. Assistiu o show, gostou muito, e o Poladian fechou. Se eu não me engano, o Poladian convidou o Ney Matogrosso para assistir o show. Não lembro muito bem do bastidor, mas o Ney Matogrosso estava lá, assistiu, gostou do RPM, achou legal. E aí o Poladian contratou o Ney Matogrosso para dirigir a turnê, os shows. Enfim, o Poladian e o RPM tinham acabado também de fechar contrato, o Poladian ser um empresário do RPM. Aí ele trouxe o Ney Matogrosso,
e o Ney Matogrosso dirigiu um showzaço do RPM que se tornou o Rádio Pirata, o álbum. É, o show aconteceu no, no AMB, no Centro de Convenções do AMB, em São Paulo. Aí depois foi para outros teatros, mas o importante é isso. Aconteceu nesse auditório o show, e essa turnê, o RPM começou a fazê-la em teatros, até por causa da estrutura, iluminação, som, todo o equipamento que envolvia essa turnê. E a partir daí, dessa ideia do Ney Matogrosso de levar o grupo para teatros, a, o resto, todos os outros grupos do rock brasileiro, todos, praticamente todos, pararam de fazer shows nas danceterias, porque as turnês aconteciam em danceterias. Você raramente tocava em teatro e raramente tocava em ginásio. Ginásio, os grupos tocavam quando tinham, quando era praticamente um festival, quando tinha 5, 6 nomes, aí sim fazia-se show em ginásio, ou em ginásio municipal, ou ginásio de alguma escola, seja qual a cidade for. Mas, por exemplo, em Brasília, teve em 85 o Traje a Rigor, no ginásio da cidade, em Brasília, o Traje a Rigor, Legião e Plebe, se não me engano. E aí lota. Mas, a partir dessa turnê Rádio Pirata, os grupos todos começaram a tocar em teatro. Ah, e aí, assim, a produzir melhor os shows, com iluminação, com equipamento de som melhor, porque a danceteria era aquela coisa que era pista de dança, aí a pista de dança, um momento, parava, entrava o grupo para tocar, para tocar. Opa, hoje eu estou num trava-língua aqui, violento. E assim, eu estou falando de Paralamas, de Legião, de Titãs, de Abelha, de todo mundo do rock brasileiro, dos grandes nomes mesmo, que tocavam nessa. Aí parava a pista, é, tirava o som da pista, botava o som do PA, e às vezes esse som na danceteria era meio assim, era mequetrefe mesmo, assim, meia boca, vamos dizer. E não tinha muitos recursos, o lugar era pequeno, é, as caixas de som não eram tão boas, às vezes o próprio retorno de palco para o artista era tosco. Eram poucos os teatros que existiam e auditórios, como em São Paulo tinha o Rádio Clube, no Rio tem o Teatro Ipanema, mas a maioria era danceteria, não tinha como. E aí, esse acontecimento, essa turnê Rádio Pirata, este fato que aconteceu com o Ney Matogrosso, essa junção do Polatjan, Ney Matogrosso e RPM, fez com que o show business mudasse, né, dentro do rock, desse universo do rock brasileiro. Então, é um fato muito importante para essa geração, muito marcante essa data, esse show que aconteceu do RPM Noites Cariocas, nessa semana de 3 a 9 de maio de 85. E para finalizar, em 74, sim, eu até vou pegar. Em um dos vídeos já passados, eu comentei que em 74 isso. Teve uma notícia que saiu que os Secos e Molhados, durante os ensaios para a gravação, para a montagem de repertório do segundo álbum, o Ney Matogrosso, Gerson Conrad e João Ricardo, a banda estava se desentendendo, já estava um clima meio esquisito, e chegou a ser cogitado o fim dos Secos e Molhados, exatamente nesse período de, não lembro se abril, mas enfim, está um desses vídeos que eu já gravei, que eu já publiquei, tá lá. E aí vem essa notícia também de 74, que saiu exatamente no dia 9 de maio de 74. O jornal Carioca Última Hora publicou uma nota sobre a possibilidade de Ney Matogrosso assinar contrato com a gravadora RCA.
mesmo estando na Continental com os secos e molhados. Em agosto do mesmo ano, Ney e Gerson Conrad anunciaram a saída do grupo. Então, este é o segundo fato que mostra que os Secos e Molhados, antes do lançamento do segundo disco, antes de até de entrar em estúdio para gravar o segundo disco, já estava tendo alguns problemas internos de relação entre os músicos, e que culminou no fim do grupo, dessa formação do grupo, em agosto. O disco foi lançado uma semana depois, nem uma semana depois, 5 dias depois, o Ney Matogrosso e o Gerson Conrad fizeram uma coletiva para anunciar a saída deles do grupo e essa história, mas eu chego em agosto. Então, essas são as curiosidades da semana, essas duas grandes, boas curiosidades da semana, com esses lançamentos. Lembro que este conteúdo é exclusivo, neste formato, é exclusivo, graças à pesquisa que eu fiz para o calendário do rock brasileiro, que é uma pesquisa única. Ninguém nunca, dos 220 milhões de brasileiros que existem, eu fui o único a fazer esse tipo de pesquisa, e eu juntei todo o material que eu colhi aqui neste livro. E se você quiser conhecê-lo, e também o Diário da Turma, é só entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição deste vídeo. Ok? Então, tá aí essa semana que vem tem vídeo novo com outros lançamentos. Eu agradeço, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. Eu agradeço a companhia. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo e um abraço. Falou!